Gente, vamos para mais um papo com especialista? Hoje eu convidei a minha médica responsável no meu caso de psoríase, né? E convidei para fazer um episódio aqui no canal. Aliás, eu descobri infinitas coisas nos últimos meses, né? Não só a psoríase. A psoríase é que me levou às outras descobertas, né? Porque o meu caso de psoríase agravou, as minhas lesões ficaram muito maiores, como elas foram aumentando ao longo desse processo, né? E isso chamou a nossa atenção. A gente que no início eu já tinha, né, uma dermatite seborreica na cabeça e tudo mais, então alguns fatores de estresse aumentavam. Então foi uma surpresa pra gente, ainda por cima, a psoríase ter agravado tanto. E a partir dela a gente descobriu a intolerância ao glúten, à lactose, a outros alimentos, né? Porque eles acabaram potencializando essa minha inflamação sistêmica, levando a psoríase a aumentar e se tornar algo tão evidente. E aí eu convidei a Ivna, que é minha médica, que está cuidando do meu caso, e não só minha. Eu conheci a Ivna num caso do Tuca. Quando o Tuca teve Genot-Crust, eu acho que é isso, a síndrome de Genot-Crust, eu não sei nem falar direito o negócio. Quando a gente foi pra Namíbia, a gente foi passar um fim de ano lá, o Arthur ficou com o corpo todo cheio de bolinha, ele foi mordido por um percevejo, ele tem alergia a insetos, né? E aí desenvolveu essa síndrome. E a Ivna foi um anjo na minha vida. Ela curou o Tuca em 3 dias, foi mesmo em 3 dias, com o medicamento que a gente tinha ali na hora, sabe? Medicamento de adulto que foi picadinho, foi dosadinho, certinho pra ele. Olha, foi um perrengue, ela foi um anjo na minha vida. E hoje ela volta a ser um anjo mais uma vez, cuidando desse meu problema. Eu já estou em uma outra fase da psoríase, estou me estendendo na abertura, mas é extremamente importante para vocês entenderem de quem eu estou falando, e quem passa pelo mesmo que eu sabe que é desesperador. A psoríase é desmotivante, leva a gente para lugares assim muito chatos e perigosos da gente ficar, como uma depressão. Às vezes a gente sofre o preconceito das pessoas também, né? Porque eles acham que é contagioso. É até uma das perguntas que eu vou fazer a ela. Eu já sei que não é, mas é importante um profissional falar sobre isso. E por entender essa importância, eu convidei a Ivna. Agora sim, finalmente vou chamá-la. Deixa eu chamar aqui. Oi, Ivna, maravilhosa! Tá boa? Você tem que ver a apresentação que eu fiz de você aqui. Falei até do Tuca, que foi assim que eu descobri como você é incrível. Começa explicando para os nossos inscritos aqui o que é a psoríase. Bom, então o que é psoríase, né? A psoríase é uma doença inflamatória multissistêmica. O que isso quer dizer? Que ela vai acometer vários sistemas no nosso corpo e tem doenças que precisam ser investigadas justamente, que andam junto com a psoríase, justamente para a gente excluir e não deixar que isso corra solto e evolua com doenças piores. Por exemplo, artrite reumatoide, que foi uma das primeiras coisas que a gente investigou em você, né? Tentar excluir essa questão da artrite, porque quanto mais cedo a gente consegue tratar e inibir a evolução desse tipo de doença, melhor. Outras doenças também que acompanham a psoríase e a obesidade, que não é o seu caso, muito pelo contrário, doenças que são relacionadas à aterosclerose, a doença de vasos mesmo, doenças, síndromes metabólicas, que também tem associação com diabetes, hipertensão. Então, assim, como você é uma pessoa saudável, uma pessoa que se exercita, tem uma dieta muito regular, isso não é algo que precisou. A gente já sabia que não tinha esse problema, tinha exames comprovando que você não tinha esse problema, então a gente precisou só investir na artrite reumatoide e conseguimos eliminar esse problema. Você não tem artrite reumatoide, ainda bem, mas é algo que a gente precisa continuar sempre monitorando, para se um dia existir alguma suspeita, ela já ser tratada de imediato. Quais são os principais sintomas da psoríase, assim, como você descobre que você tem, assim, não é nem como você descobre, assim, mas como visualmente, assim, né, o que deve te chamar a atenção para a psoríase? Os achados clínicos típicos da psoríase é a descamação, um endurecimento da pele e a vermelhidão, que ocorre ali naquele local também, por isso que ela é uma placa, uma lesão em placa. Esses achados, eles são resultados de uma hiperproliferação e uma diferenciação anormal da epiderme,
que é aquela camada mais superficial da nossa pele. Existe ali também um infiltrado de células inflamatórias e uma dilatação dos vasos. Por isso dá o orvalho sangrante, que é um dos testes diagnósticos da psoríase. Eu até abri o programa perguntando se psoríase era contagiosa. Ela é contagiosa? De forma alguma, a psoríase não é contagiosa, não pegue ninguém, você pode encostar na lesão da pessoa sem querer, que você não vai ter essa doença só porque você encostou. A psoríase, ela só pode ser transmitida e ainda não é certo que vai ser transmitida de forma genética, de forma de mãe para filho, de pai para filho, de encostar, de pegar, não. O preconceito é o mais chato, né? As pessoas têm sempre uma certa reação estranha. Eu tenho até na cabeça, gente. Então, sempre que eu vou para um cabeleireiro, alguma coisa eu tenho que falar. Olha, eu tenho psoríase. Mas a gente não deveria, né, precisar falar, mas é realmente constrangedor às vezes. Como é feito esse diagnóstico da psoríase? Como é que você chega à conclusão? Não. Isso aqui é psoríase, não é dermatite. Né? Porque eu sei que existem milhões de perebinhas de pele, né? Várias delas muito semelhantes. Mas como é que a gente sabe o que é psoríase? Vai depender do tipo de psoríase do que estamos falando. Existe a psoríase em placa, que é um dos tipos que você tem. Então, é uma psoríase que realmente faz uma placa com descamação, vermelhidão. Ela normalmente dá em joelho, cotovelo e algumas outras partes do corpo. A escama da psoríase, ela é mais prateada, ela tem uma delimitação certinha, ela não fica se espalhando, ela fica só ali dentro daquela placa. E na hora da cicatrização, ela pode deixar uma mancha, às vezes hipocrômica, que é mais clara do que a pele normal, que é o que acontece no seu caso, ou pode deixar uma mancha mais escura do que a pele normal. Então, no seu caso, a mancha fica branca depois. Mas ela vai sumir em torno de 2 anos, de alguns meses, essa mancha vai sumir. Por isso que a gente tem que controlar as suas crises para não ficar aparecendo novas lesões. E tem algo que nos diz se é ou não psoríase, porque assim, a psoríase, o diagnóstico dela é clínico. Então, algo que nos diz se é ou não psoríase é o fato da gente arranhar a lesão e ela fazer um sanguezinho, a gente chama de orvalho sangrante. Então, como se fosse mesmo um orvalho de água, só que de sangue. Então, brota um pouquinho de sangue da lesão. E isso confirma a psoríase porque existem vasos ali na pele, nessa irritação, nessa descamação, existem vasos ali que estão propícios a sangrar mesmo. É só um problema de pele, né? Psoríase é só de pele? Ótima pergunta. A psoríase é um problema de pele que envolve outros sistemas do corpo. Então, a pessoa com psoríase, você vai ter sempre que estar em acompanhamento médico para poder estar investigando e já antecedendo algum problema que possa haver em outros sistemas. Principalmente, a gente já até comentou, a gente vai vigiar a diabetes, a doença cardíaca, vai vigiar artrite psoriásica e principalmente a gente tem que vigiar a depressão. A psoríase é uma doença que acomete muito o paciente e eu não sei se você já sentiu isso, da parte psicológica. É muito difícil você ter uma lesão que demora para curar, que depois fica marca e que as pessoas perguntam o que é. Não é fácil. Então essa questão psicológica precisa estar em cuidado também para que se previna uma depressão ou algum outro distúrbio psiquiátrico. E me diz uma coisa assim, a gente trata a psoríase, né? A gente não cura, ela não tem cura, exato? A psoríase é uma doença crônica, inflamatória, que ainda não tem cura. A gente consegue um controle da psoríase achando o tratamento adequado, achando a melhor forma, o tratamento que se encaixe mais com o paciente, mas ela ainda não é uma doença que vai deixar de existir na sua vida. Ela sempre vai estar aí guardada em algum lugar e alguma coisa que acontecer, que te estresse, fisicamente falando ou emocionalmente falando, a gente não tem comprovação, mas pode exacerbar uma crise. Pronto, então assim, mas ela em alguns momentos ela tá mais ativa, outras você consegue adormecer. Quais são esses fatores, quais são esses gatilhos que ativam e que pioram esses sintomas? Acredita-se que a psoríase seja uma doença genética
e cada vez mais tem se comprovado, se provado isso. 40% das pessoas que têm psoríase ou artrite psoriásica, elas têm algum familiar com a mesma doença, e ao longo dos anos viu-se que quando a doença acomete gêmeos, ela acomete mais gêmeos que nasceram da mesma placenta do que gêmeos que nasceram de placenta diferente, concordando com essa questão genética. Muitos desses genes, desse local do gene que é alterado na psoríase, é relacionado com o sistema imune, o sistema imunológico do indivíduo. Isso também vai nos mostrar que a psoríase vai ter a ver, exacerbar ou não de acordo com a nossa imunidade. Outros fatores que podem piorar a psoríase envolvem fatores ambientais, sociais. Sabe-se que quem fuma, quem é obeso, tem mais, e quem bebe álcool em excesso tem mais chance de ter exacerbação da psoríase. Existem alguns medicamentos como beta-bloqueadores, o lítio, que é usado em tratamento psiquiátrico, e os antimaláricos também podem fazer com que a crise ocorra e a lesão apareça. Infecções bacterianas e até mesmo virais podem desencadear psoríase. Normalmente elas fazem a psoríase gutata, mas pode desencadear outros tipos de psoríase também. A vitamina D também tem sido estudada e tem se visto que baixos níveis de vitamina D tem tido associação com psoríase. Então o ideal é que a gente sempre mantenha a vitamina D boa. A gente ouve muito falar sobre o estresse ser um fator de piora para a psoríase, mas estudos têm sido realizados e tem se observado que não existe nada que comprove que o estresse faça exacerbar a psoríase, apesar de muitas vezes a gente ver essa relação na clínica. Na teoria, o estresse ele não tem dados suficientes para dizer que ele vai levar a pessoa a ter uma psoríase ou gerar uma crise na pessoa de psoríase. Acredito que no meu caso eu tive Covid em dezembro, né? Não fiquei sabendo porque eu testei negativo sempre e só fui descobrir depois que eu tive o IgG positivo, reagente para Covid, e aí essa carga viral alta desencadeou possivelmente a minha psoríase, né? Intensificou. E aí ainda estava exposta a alimentos na qual eu era intolerante, como glúten, altamente inflamatório para mim, assim como a lactose também, que eu descobri intolerância. Então, eu já estava inflamada, né? Era um sistema inflamado que recebeu uma carga viral. Esse foi o gatilho para minha psoríase vir agressiva até. A psoríase é hereditária? Em que momento da vida exatamente você pode desenvolver a psoríase, né? Ela sempre esteve ali? Como é que é isso? Não necessariamente a psoríase é hereditária, mas como ela tem um componente genético, você pode ou não transmitir isso para o seu filho. Então existe uma chance, estudos mostram que 40% das pessoas que têm psoríase têm algum familiar com psoríase também, ou artrite psoriásica. Então assim, não é hereditário, mas você pode assim passar para o seu filho isso geneticamente e acabar sendo hereditário. Não é obrigatório, mas pode. Qualquer pessoa de qualquer idade pode desenvolver psoríase, desde uma criança, um bebê, até uma pessoa mais velha. A psoríase, essa forma dela se expressar, essa forma clínica dela, ela pode ser diferente nessas idades. Por exemplo, uma criança tem mais tendência a fazer uma psoríase gutata, que é desenvolvida através de uma infecção de garganta ou uma infecção viral, que dá umas plaquinhas pelo corpo todo em forma de gota. E uma pessoa mais velha vai ter tendência a ter uma psoríase vulgar mesmo. Então, assim, a idade pode diferenciar na apresentação clínica, mas todas as idades podem ter psoríase, pode desenvolver a psoríase sim. Existe grau assim de intensidade para essas manifestações? Sim, existem graus de intensidade para as manifestações e o tratamento vai depender desse grau de intensidade. Uma pessoa que tem até 5% de acometimento de superfície corporal é considerada uma pessoa que tem uma psoríase leve. O que é esse acometimento de superfície corporal? Então, a palma da minha mão equivale, desse dedo a esse, equivale a 1%
de superfície corporal. Então, se eu tenho 5 palmas de mão de lesão, a minha paciente vai ter uma psoríase leve. Entre 5% e 10% vai ser classificada como moderada. Então, vai ser tratada diferente porque já é uma psoríase mais grave. E acima de 10% de acometimento corporal de lesões é uma paciente grave. Então, também vai precisar ser tratada de uma forma diferenciada e mais intensa, justamente por já ter esse padrão grave. Pronto. Agora, gente, eu, por exemplo, tô fazendo o meu tratamento. Eu tô na segunda etapa do meu tratamento. Até quero usar a minha... Hein, Ivna? Eu quero usar a minha experiência, tá? Pra compartilhar com as pessoas. Porque a gente começou com um tratamento tópico, né? A gente usou cremes. Eu até vou pegar os meus cremes pra mostrar pra vocês. Peraí. Eu comecei meu tratamento em Portugal. Fiquei 7 meses lá. Foi onde eu senti que começaram as minhas lesões. Mandei uma foto pra Bárbara inicialmente, né, pra doutora Bá, e aí ela falou pra mim que eu possivelmente estava com psoríase. Fui numa farmácia em Portugal e comprei esse creme aqui da Skin, Psoridin, tá certo o nome? Psoridin, tá aqui. Esse tem sabonete também, mas tá lá no meu chuveiro, tava molhado, vocês viram que eu fiz 2 levas de vinda, não ia pra terceira leva. E pronto, aí eu uso esse aqui, é o creme do corpo, isso aqui, um cremezinho pra usar exatamente nas lesões. Então, em Portugal eu tava usando isso, trouxe pro Brasil porque eu não encontrei aqui, e os que eu vi são muito caros. E aí fui no tratamento com a Ivna falou assim, Kelly, eu vou te prescrever algo específico pra você, não é? Fala do meu tratamento tópico primeiro. Essas doenças crônicas, a psoríase é uma doença crônica, né? E essas doenças crônicas, elas precisam seguir um curso de tratamento. A gente não pode começar do mais forte primeiro. A gente precisa testar essa pele, ver o que ela aceita, o que essa lesão aceita, como ela responde. E assim tem sido o seu tratamento. Foi isso que eu te expliquei, né? A gente tem que subir um degrau de cada vez. Agora, a gente subiu o primeiro degrau. Começamos com os produtos tópicos manipulados, com corticóide, com calcipotriol, com os análogos mesmo da vitamina D. E agora a gente viu, depois de 2 meses de tratamento, que não teve o resultado que a gente esperava, que não foi suficiente para poder melhorar essa crise. Então a gente lançou mão de subir um novo degrau dessa escada. Esse novo degrau inclui drogas, né, que são imunossupressoras, imunomoduladoras. Existem opções como o metotrexate, como a ciclosporina. Só que o metotrexate ele tem sido utilizado já há 50 anos para psoríase com bons resultados e é o que tem mais segurança. Então a gente preferiu nesse momento utilizar o metotrexate antes de, se necessário, utilizar um biológico. A outra opção seriam sim, a próxima opção, né? Seriam sim os biológicos. Os biológicos são aquelas injeções que a gente ouve falar, o tratamento é injetável, é um tratamento caro, é um tratamento que também tem efeitos colaterais, por isso a gente precisa sempre avaliar essa questão e escolher qual é o melhor para o paciente nesse momento. Ele é mais indicado para as psoríases graves e moderadas a grave, e no seu caso é uma psoríase entre leve e moderada. Então por isso que a gente está fazendo o primeiro tratamento com o metotrexate para depois, se não responder, se a gente não tiver uma boa resposta, se tiver algum sintoma colateral importante, a gente lança a mão do biológico. Então foi isso, gente, que ela passou. Olha só, esse aqui é um cremezinho, uma loção para controle da psoríase. Eu uso isso aqui sempre após o banho, no corpo todo. Vou ler mais ou menos aqui o que a gente tem. Não sei nem ler isso aqui, Ivna. É muita coisa. Tem PRB, LCD, tem CB2 Skin, alfa não sei o que. Tem uma coisa, eu sei que eu manchei todas as toalhas aqui de casa, porque isso aqui tem uma coloração, tá vendo? Essa cor assim. Mancha a toalha, mancha a roupa, mas eu vou te dizer, me aliviou bastante, melhorou muito. Mas não sanou o meu problema. E aqui, olha, tem creminho específico para lesão. Para usar de dia, para usar de noite. E aí, como minha lesão estava espalhada pelo corpo todo, muito difícil de fazer esse controle uma a uma,
Aí a gente passou para um próximo passo, né? Antes de falar do próximo passo, porque essa aqui deu resultado no primeiro mês, né, de tratamento. Elas praticamente sumiram todas, mas no segundo mês parece que o meu corpo habituou com essa medicação. E aí elas voltaram, não como foram da primeira vez, muitas sumiram, mas novas apareceram, entendeu? Então a gente teve que mudar o protocolo. Também tinha um protocolo cabelo, que a minha cabeça é um dos lugares mais afetados. Não dá pra ver, né, porque eu tenho cabelo, eu me cuido pra caramba, eu tenho um bom cabeleireiro, eu cuido do meu cabelo, então eu vivo a melhor fase do meu cabelo porque eu tenho cuidados com ele. Porque o meu couro, ele tá bem machucado, eu tô com queda de cabelo específica da psoríase e do meu problema. E aí, olha, tem shampoo pra dia a dia, tem shampoo pra psoríase em si, que usa dia sim, dia não alternado. Olha só, tem LCD também, DSB, Skin Biotics, que é a mesma coisa que a gente falou dali. O tal do CB2 Skin também tá no meu shampoo, eu lavo dia sim, dia não. E aqui, olha, esfoliação para usar uma vez por semana no couro, para essas áreas afetadas. É algo bem específico mesmo. E mesmo assim, gente, com toda... Aí tem aqui clobetasol, né, que eu tenho que usar antes de lavar o cabelo. E um tônico para as áreas, para quando a gente não tem a queda de cabelo naquela região. Quem tem psoríase me entende. Esse tônico ajuda a gente a não perder tanto cabelo e nascer mais. Te deixei esperando, mas isso foi um tratamento que você me passou, menina. Para você ver. E por que mesmo assim a minha resposta não foi do jeito que a gente imaginava? Porque hoje a gente já está na nossa segunda parte de tratamento do nosso tratamento, né? Eu já até aproveito e peço essa ajuda aí de você esclarecer um pouco melhor como é que é feito o tratamento da psoríase e explica como é que vai ser essa minha segunda etapa que eu comecei tem 2 semanas. As partes do corpo mais afetadas pela psoríase, normalmente já que a mais comum é a psoríase vulgar, vai ser cotovelo, joelho, pode acometer também o couro cabeludo, regiões de trauma podem ser acometidas, mas lógico que vai depender do tipo de psoríase que você tem. Tratando da sua, que seria a psoríase invertida, e psoríase vulgar em placas, vai ser o acometimento maior nos cotovelos, joelhos, pode acometer o couro cabeludo, como acontece, e pode acometer as dobrinhas da parte de dentro do cotovelo e joelho. Agora, quando a gente controlar, né, a galera que já teve psoríase, por exemplo, hoje está controlada, o dia que eu controlar, qual vai ser a forma assim que eu vou ter que usar? Como é que a gente vai trabalhar aí pra gente prevenir novas crises? Eita, até engasguei. Eu tô ansiosa por esse momento. Como é que a gente vai prevenir as novas crises? A psoríase é uma doença que é muito difícil de controlar e de entender ela completamente. Por isso, prevenir as crises é algo difícil. O que a gente pode fazer é manter a vitamina D dentro de um padrão normal, fazer o tratamento corretamente, aplicar os produtos, hidratar a pele. É muito importante hidratar a pele, manter a pele hidratada para quem tem psoríase, manter uma dieta balanceada, não só porque a dieta vai ter relação direta com a psoríase, mas também para manter todo o organismo, o sistema imune ativo e bem, até porque com o sistema imune bem, você vai evitar de pegar infecção bacteriana, infecção viral e reativar as suas lesões. Obrigada, Ivna, você é maravilhosa. Obrigada por estar aqui. Sabe que esse é um tema muito comum. As pessoas tiveram muitas dúvidas em relação a isso. Me perguntaram infinitas coisas. Eu achei que valia mesmo o programa para a gente sanar todas essas dúvidas. Um beijo. Obrigada, Ivna. Kelly, é sempre um prazer estar com você. Você é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa que eu tenho aprendido ao longo desses anos. Uma pessoa generosa, uma pessoa grata. E eu tenho muito orgulho de estar na sua vida, de participar da sua vida. Tenho certeza que a nossa relação é daqui para mais. Obrigada por ter me convidado. Até mais. Gente, curtiram? Ufa! Foi tempo, viu? Mas é importante a gente falar sobre isso, porque quando eu tive o diagnóstico, eu não encontrei um programa falando assim sobre psoríase, viu? Então, espero que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, que a gente vai voltar a falar sobre isso em algum outro momento, ou até mesmo no meu Instagram, tá bem? Sigam a Ivna nas redes sociais também, que ela compartilha sempre conteúdos muito legais. Beijo, tchau!